Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Natália Sandrini e venho aqui conversar com vocês sobre constelação sistêmica familiar. Coloquei no stories do meu Instagram esses dias uma pequena dinâmica sobre mitos e verdades sobre constelação sistêmica familiar. E de acordo com esse resultado, eu vim conversar com vocês um pouquinho a respeito. Eu coloquei algumas perguntas e então a pessoa precisava responder o que era mito, o que era verdade. E de acordo com o resultado, vim aqui conversar com vocês um pouco, ok? E umas das perguntas foram: a constelação sistêmica familiar, ela tem algum vínculo com a religião? Algumas pessoas colocaram que sim, mas a constelação sistêmica familiar, ela não tem nenhum vínculo com a religião. Outra questão também era: a constelação sistêmica familiar, ela pode mudar se você não mudar a sua postura, a sua conduta? Muitas pessoas colocaram que sim, mas todos nós sabemos que a verdadeira mudança vem de dentro de nós. Então, muitas vezes, o constelado ele vem fazer a constelação, o campo mostra o que precisa ser visto e não tem mudança alguma. A pessoa não caminha, não ouve aquilo que precisa ser ouvido, não faz aquilo, não pratica aquilo que precisa realmente ser praticado, né? Aquelas feedback que o constelador passa para o cliente. E muitas vezes a pessoa acha que nós vamos solucionar a vida deles, mas nós não temos esse poder de solucionar a vida de ninguém. Nós mostramos o que precisa ser visto, nós falamos o que o campo está mostrando, nós falamos para o cliente, conversamos com o cliente aquilo que o campo está expondo para nós, mas a mudança, a postura, ela precisa vir de dentro. O constelado precisa olhar para dentro de si e ver se vai seguir aquele feedback ou não que o constelador dá para ele. Outra pergunta que eu coloquei foi: as 3 leis é o pertencimento, hierarquia e o equilíbrio? Muitas pessoas colocaram que sim, e essas são as 3 leis que rege a constelação sistêmica familiar. E se a gente olhar para essas 3 leis, se olharmos com todo amor, com todo carinho para essas 3 leis, a pessoa vai fluir plenamente. A pessoa vai fluir de uma maneira que ninguém segura. Outra pergunta era: se eu desrespeitar alguma dessas 3 leis, terei algum sinal em alguma área da minha vida? Sim. Por exemplo, se você excluir alguém, se você excluir um filho, se você excluir a sua sogra, se você excluir o seu ex-marido, sua ex-esposa, ex, né? O nome já diz. Se você excluir o seu pai, a sua mãe, até mesmo os agressores do seu sistema, se houver essa exclusão, alguma área da nossa vida, ela vai mostrar que nós precisamos olhar para aquela pessoa, para aquela situação. Ou seja, se você desrespeitar algumas dessas leis, você terá alguns sinais na sua vida. Por exemplo, também, se você for o filho caçulo, e você está lá querendo mandar no pai e na mãe, que são maiores que você, pode ter certeza que alguma área da sua vida, o universo vai te dar algum sinal para que você volte para o seu lugar, volte na sua postura e olhe de pequeno perante os pais. Não se esqueça, perante os pais você é pequeno, perante a vida você é grande. Outra pergunta também era: quando eu acolho os meus pais, a vida flui plenamente? Sim, é verdade. Quando você acolhe, quando você dá um lugar no seu coração para os seus pais, a sua vida vai fluir de uma maneira plena. Essa questão, ela
traz bastante controvérsias, né? Muitas pessoas não aceitam. Por quê? Porque pode ser que você tenha sofrido algum abuso de pai, pode ser que você tenha se sentido rejeitado pela sua mãe, pode ser que você tenha se sentido excluído, pode ser que você tenha sido levado à adoção. Então, muitas vezes nós escutamos, como que eu vou olhar para essa pessoa se essa pessoa me excluiu, se essa pessoa fez tanto mal para mim. Então, essa é uma coisa assim que nós escutamos frequentemente. Mas eu gostaria de deixar bem claro, acolher, dar um lugar no coração para mamãe e papai, não quer dizer que você vai carregá-los no colo. Não quer dizer que você vai deixar de viver e carregar os dois, fazer de tudo por eles, fazer com que eles parem de sofrer e você comece a sofrer por eles. Não é isso, não é assim. É simplesmente você dar um lugar no seu coração. Por exemplo, a minha mãe me deu para adoção. Se isso aconteceu, simplesmente agradeça a vida que ela te deu. Porque independente dela ter te dado para adoção, dela ter tentado te abortar, dela ter feito o que você tem aí na sua cabeça, independente de tudo isso, ela te deu o maior presente que você pode ter, que é essa vida. Então, simplesmente agradeça essa vida, se retira, se coloca como pequeno e olha para a vida com a grandeza que você é. Então, se coloque como pequeno perante os seus pais, que a sua vida vai fluir sim, tenho certeza disso. Outra pergunta que gera bastante polêmica é: os abortos do meu sistema precisa ser incluído? Então, os abortos, elas precisam ser incluídos sim. Lembra que eu falei das 3 leis? E uma das leis é o pertencimento. Todo mundo precisa pertencer a um sistema. O universo ele não aceita que alguém seja excluído. Outra questão também é a hierarquia. Quem veio primeiro? Quem veio depois? Então, entre os irmãos não existe quem é grande e quem é pequeno. Mas existe quem veio primeiro e quem veio depois. Existe, por exemplo, o primeiro filho, segundo filho e terceiro filho. Mas a primeira gestação da minha mãe não vingou, não deu certo, então eu que nasci em segundo lugar, eu sou o primeiro filho. Não existe isso. Se o primeiro bebê da sua mãe não nasceu, ele é o primeiro bebê. Você é o segundo. Mas ele não tá vivo. Ele é o primeiro bebê. Você é o segundo. E assim sucessivamente. Se o primeiro não nasceu, se o segundo não nasceu, se o terceiro não nasceu, você é o quarto. Então, temos o nosso lugar. Todos nós temos um lugar no nosso sistema. E esse lugar, ele precisa ser respeitado. Esta ordem, ela precisa ser respeitada. Quem vem primeiro, segundo e terceiro. Ok? Então, os abortos, eles precisam ser incluídos, sim. Outra questão também é: quando eu excluo os agressores do meu sistema, minha vida segue normalmente? O que você acha? Lembra que eu falei ainda sobre as 3 leis? Respeitar que o universo não aceita exclusões, inclusive de agressores. Quando nós colocamos isso, nós não estamos dizendo que você precisa ir lá na cadeia e visitar a pessoa que abusou de você, ou então ir lá no presídio e levar bolo para a pessoa que matou seus pais, que matou seu filho. Nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo simplesmente: dê um lugar no seu coração para essa pessoa, independente do que ela fez, independente de onde ela veio. Dê um lugar no seu coração para essa pessoa. Porque é o seguinte: quando você está aqui hoje, agora, não sei que dia você está assistindo esse vídeo, mas aonde você está agora?
Se você não incluiu os seus agressores, você vai ficar olhando lá para trás. Se você não incluiu os agressores do seu sistema, a sua vida, ela não vai estar olhando para frente, ela vai estar olhando lá para trás. Então, simplesmente dê um lugar no seu coração para esses agressores. Diga sim para tudo que aconteceu, como foi. Pode ser que seja um pouquinho trágico, pode ser que seja muito trágico, mas é preciso olhar para todos esses agressores e dar um lugar no coração para eles. E assim, dando lugar no coração para eles, eles ficam em paz e principalmente você também fica em paz, porque aí nós conseguimos nos liberar desses agressores e olhar para frente, seguindo na vida, ok? Outra questão também que eu gosto bastante de trabalhar é a minha criança interior. Eu preciso incluí-la todos os dias, afinal de contas eu já sou adulta? O que você acha? Sim, a nossa criança interior, ela precisa ser vista assim. Ela precisa ser incluída todos os dias na sua vida, porque é aquela criança sobrevivente, aquela criança que sobreviveu às tragédias da sua vida na infância, aquela criança que sobreviveu, é ela que vai te dar força. É através dela que você está aqui. É através dela que você sobreviveu. Por isso nós chamamos a criança sobrevivente. Então, faça com que essa criança dentro de você se torne mais leve. Tome conta dessa criança, inclua essa criança dentro do seu coração, que você, incluindo a sua criança, você começa a ficar no seu papel de adulto. Você começa a tomar posse do adulto que você é, do adulto que você se tornou. E você só se tornou esse adulto por conta dessa criança. Então nós precisamos dar um lugar nessa criança. Muitas vezes nós queremos esquecer de tudo que aconteceu, mas como nós já falamos, nós precisamos dar um lugar no coração para todos e para todos, inclusive para nossa criança. Outra questão, eu posso constelar no lugar de outra pessoa, mesmo morando na mesma casa? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você pode comer pela outra pessoa? Você pode ir ao banheiro pela outra pessoa? Você pode suprir as necessidades do outro? Não. Ou seja, você não pode constelar pela outra pessoa. Cada um tem um jeito de olhar para a vida. Cada um tem um jeito, cada um tem algo que precisa incluir. Então, consequentemente, você não pode constelar pelo outro. Outra coisa também, eu coloquei assim, os conflitos que eu tenho são os meus pais que passaram para mim? Gente, ninguém passa nada para ninguém. É você que vai lá e pega. Somos nós que temos a mania de pegar as coisas para nós. Somos nós que temos a mania de tentar salvar o outro e acolhemos a dor do outro. Então, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você não tem que ter compaixão pelo outro, que você não pode se compadecer pela dor do outro. Se compadecer pela dor do outro e pegar a dor do outro para você, são duas coisas completamente diferentes. São duas coisas completamente diferentes mesmo. Então, cada um tem o seu destino, cada um tem as suas escolhas. Então, nós precisamos ficar com o nosso destino, com as nossas escolhas e nos liberar de tudo aquilo que não nos pertence. Nos liberar daquilo que pertence aos nossos pais, mas nós, muitas vezes, com mania de grandeza, né? Eu vou pegar para mim. E daí a gente acaba ficando com alguns sintomas, com alguns conflitos que não é nosso, ok? Essa foi alguma das perguntas, foram todas as perguntas que eu coloquei lá no meu history no Instagram. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa você pode deixar aqui nos comentários, que na medida do possível, o mais breve possível, estarei respondendo a todos nós. Espero que tenha te ajudado e se você quer que outra pessoa também seja ajudado, mande esse vídeo para outra pessoa. Não esqueça de me seguir aqui no Instagram e no YouTube também. Ok? Eu tenho uma página no Facebook, escolha como seria para você seguir lá também.
Está bem? Então, não deixe de acompanhar o Stories no Instagram, que eu estou sempre colocando alguma dinâmica e que nós possamos olhar para essas dinâmicas, porque muitas vezes eu já recebi muitos comentários no direct de pessoas que resolveram a vida olhando alguma dinâmica que a gente coloca lá. Então, se isso é contribuição, que nós possamos ser contribuição para o outro também. Ok? Muito obrigada e não esqueça de curtir e comentar esse vídeo. Tchau!